Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar quando andamos na presença do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 13, versos 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia em uma coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite em uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Quando andamos segundo a vontade do Senhor, Ele nos protege, como fez com o povo quando tirou da terra do Egito. Deus colocou uma coluna de nuvem e de fogo, como evidência da sua presença, do seu amor, do seu cuidado por Israel. Êxodo, capítulo 40, verso 38. A presença da nuvem e do fogo permaneceu entre eles até chegarem à terra prometida 40 anos mais tarde. O Senhor ia diante deles para encorajá-los, para livrá-los, para dar-lhe a vitória. Numa coluna de nuvem de dia, para guiá-los na direção certa, para protegê-los do calor do dia, para dar-lhe refrigério durante o dia, em uma coluna de fogo à noite, para iluminá-los durante a noite, para aquecê-los do frio da noite, para protegê-los durante a noite. O povo deveria caminhar debaixo da nuvem para desfrutar da presença de Deus, da proteção de Deus, da direção de Deus e da comunhão com Deus. Livro de Gênesis, capítulo 5, verso 22 e 24. Hebreus 11, verso 5. Assim como fez Enoque, que andou com Deus. Enoque, no hebraico, significa iniciado. O sétimo depois de Adão. Judas, capítulo 1, verso 14. Filho de Jared e pai de Matusalém, na linhagem de Sete. Gênesis, capítulo 5, verso 1 a 24. Diz-nos a Bíblia que ele viveu um total de 365 anos e andou com Deus. A expressão denota comunhão com o Senhor. Em outras palavras, levou uma vida justa a serviço do Senhor. Ao invés de registro da sua morte, a Bíblia simplesmente diz que já não era, porque Deus tomou para si. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno para baixo. Disse Deus a Abraão: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis, capítulo 17, verso 1. Andava com Deus, capítulo 5, verso 24 de Gênesis. Andar com Deus significa experimentar grande prazer, alegria em sua presença. Isso acontece quando conhecemos bem a Deus. Ele andou com Deus. Isto é, vivia pela fé em Deus, confiava na palavra de Deus e nas suas promessas. Procurava de toda maneira viver uma vida santa. Andava nos caminhos de Deus, mantendo-se firme contra a impiedade da sua geração. Judas 14:15. Agradava a Deus. Hebreus 11:5. Agradar ao Senhor é desejar fruir a intimidade da sua presença e a veracidade da justiça da sua palavra. O escritor aos Hebreus vai mais adiante e destaca que é possível agradar a Deus por meio da fé nele. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Assim, Enoque foi considerado justo perante o Senhor, por sua fé.
o ensino que o escritor demonstra ser essencial para o entendimento adequado do cristianismo. Salmo 37, verso 4. Enoque agradou a Deus. Hebreus 11, 5. A sua vida, mensagem, espiritualidade agradaram tanto ao Senhor que ele honrou o tirando da terra para estar e viver eternamente na sua presença, sem provar a morte. Os crentes atuais devem tomar a vida de Enoque como exemplo, porque nós, de igual modo, vivemos em meio a uma geração má, ímpia e perversa. Estamos nós andando com Deus? Vivendo em santidade? Reprovando o pecado? Advertindo as pessoas a fugirem da ira vindoura? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19 e 20. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E estamos nós esperando o Senhor Jesus Cristo para levar desta terra, para estarmos para sempre com Ele? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. E testificou de Deus, e deste profetizou também Enoque. Judas, capítulo 1, verso 14. Testificar do Senhor, constituir uma grande comissão de Cristo a todos os seguidores, em todas as gerações, pregar a palavra de Deus e a responsabilidade mais importante da igreja e seus membros. Estejamos preparados para aproveitar as oportunidades que Deus nos concede para pregar as boas novas do Evangelho com coragem. As Sagradas Escrituras dizem: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de corações e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes. Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Mateus capítulo 24, verso 14. Portanto, idem, ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos capítulo 28, verso 19 e 20. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Porque não podemos deixar de falar as coisas que temos visto e ouvido. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 20. As palavras que está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Romanos 10 e 8. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Atos, capítulo 18, versos 9. Que pregues a palavra ante a tempo, fora de tempo, corrigir, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. O fim está próximo. Alerta a população, alerta aos crentes e aos não crentes para se chegarem ao Senhor. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal,
Deixa seu like, ative o sininho das notificações e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.